Olha, o Sistema Nacional de Cultura é constituído por 9 componentes, entre os quais os planos de cultura. Dentre esses componentes, nós temos o órgão de cultura, que coordena o sistema, né? As instâncias de articulação, pactuação e deliberação, que são os conselhos de política cultural, as conferências de cultura e as comissões intergestores, né? Temos os instrumentos de gestão, aí onde entra o plano, né? Então, eu diria que é o principal instrumento de gestão do sistema, né? Os planos de cultura, além desse componente, nós temos os sistemas de financiamento, cultura, obrigatoriamente com fundos de cultura, né? Os sistemas de informações e indicadores culturais e os programas de formação na área da cultura. São esses 4 instrumentos de gestão do Sistema Nacional de Cultura. E ainda temos o 9º componente, que são os sistemas setoriais, sistemas de museus, sistemas de bibliotecas, o sistema de patrimônio e outros sistemas que venham a ser constituídos. E agora, o plano tem um papel central dentro do sistema, porque ele é que dá conteúdo, né, ao sistema. Quer dizer, o plano é o cérebro do sistema, né, aquilo que define exatamente o que é que se quer fazer no campo da cultura, o que se pretende fazer, né, e todo o planejamento para que isso ocorra. Então, os planos são planos decenais, né? Então, eles são planos de Estado, né, que vão ser executados por 3 governos diferentes ao longo desses 10 anos e, consequentemente, eles têm que ter uma participação fundamental da sociedade, para que esses planos não apenas eles sejam formulados de maneira democrática, mas que a sociedade, como sendo formuladora, ela assegura que mesmo com mudanças de governo, o que está previsto nos planos tenham continuidade, os planos realmente sejam executados ao longo dos 10 anos, para os quais eles estão previstos. E essa participação social pode se dar de várias maneiras, através de várias plataformas, de várias ferramentas, pode ser através de conferências, de alguma interface, ou pelo menos Bem, o primeiro passo, né, desse processo, as diretrizes básicas dos planos de cultura devem sair das conferências de cultura, que são os encontros que reúnem o maior número de pessoas, envolve toda a sociedade, tem uma ampla mobilização social. No entanto, as conferências elas ocorrem, né, num período curto, né, e são periódicas, geralmente de 4 em 4 anos ou de 2 em 2 anos, e aí é onde entra o papel dos conselhos de política cultural, porque os conselhos é quem realmente são as instâncias que podem aprofundar, detalhar e construir de fato o plano a partir das diretrizes vindas das conferências. Para ampliar esse debate, né, evidentemente que o Conselho deve, né, representar diversos segmentos da sociedade. Então, os fóruns que reúnem, né, aqueles que fazem cultura em cada um dos campos, os fóruns territoriais que reúnem os cidadãos, né, de cada território, né? Enfim, esses fóruns é quem subsidia os conselheiros na elaboração do plano. E dentro de uma consulta mais ampla, as consultas públicas, né? Então, hoje, inclusive, com a possibilidade da internet, né, dos meios de comunicação digital, você pode ter, então, uma participação ainda mais ampla dos cidadãos. Mas o plano mesmo, a elaboração, o detalhamento, o aprofundamento, a formulação do plano, é um trabalho a ser feito, né, conjuntamente entre o governo, entre o Estado e a sociedade, aí representada nos conselhos de política cultural. É aí, né, onde se, de fato, tem um ambiente mais adequado para a formulação do plano, como também, depois do plano elaborado, aprovado, transformado em lei, essa instância, o Conselho, vai acompanhar a execução do plano. Então, aí o monitoramento, a avaliação do plano, né? Você tem essa avaliação, claro, ampla nas conferências,
conferências que vão ocorrer ao longo desses 10 anos, mas tem um acompanhamento mais do cotidiano dos planos, que os conselhos, né, são exatamente as instâncias mais adequadas para que esse processo ocorra de maneira mais consistente. E uma pergunta para os dois: como é que se dá essa integração entre os planos municipais, os planos estaduais e o Plano Nacional de Cultura? Olha, os planos, os 3 níveis de governo, eles devem ter um alinhamento, né? Na verdade, se o plano nacional ele é fruto de diretrizes que saem, né, de conferências nacionais, essas conferências são precedidas de conferências municipais e estaduais. Então, as diretrizes que saem de uma conferência nacional, ela nasce no município, né, se consolidam nos estados e se definem no plano nacional, né? Então, elas estão naturalmente alinhadas. Mas, evidentemente, isso vai sendo consolidado depois das metas, né, quando você vai tendo, então, um afunilamento, né, um foco, né, nessas diretrizes, e aí é como estamos fazendo hoje, né, as 53 metas do Plano Nacional de Cultura, que é fruto de todo esse processo, elas estão sendo, evidentemente, consideradas na elaboração dos planos municipais, dos planos estaduais, para que, de fato, o Plano Nacional possa ser realizado, possa ser executado. Porque o Plano Nacional, eu sempre lembro, não é o plano federal, não é apenas do governo federal. É um plano nacional, então envolve, além do governo federal, os governos estaduais e municipais. Então, os planos municipais e os planos estaduais devem estar alinhados com o plano nacional. Agora, existem as particularidades, né, de cada município, de cada estado, que podem ter outros elementos nos planos estaduais que não sejam aqueles que estão previstos no plano nacional. E aí a autonomia de estados e municípios, a autonomia federativa, permite também que os estados e municípios tenham também outras questões na cultura, que às vezes são específicas daquele município, daquele estado, e que não estão previstas no plano nacional. Temos como meta para esse ano de 2012 chegarmos a 20% dos municípios e a 75% dos estados, né? Nós já temos hoje, praticamente chegamos a 25%, quer dizer, dos municípios, são 1.372 municípios que estão integrados ao sistema, e 23 estados correspondem a 85%. Então, nós estamos assim acima da meta, né? Então, a resposta tem sido muito positiva, e temos um fato assim da maior relevância, que foi a aprovação e já a promulgação no último dia 29 de novembro da emenda constitucional, a emenda 71, 2012, que exatamente insere na Constituição brasileira o Sistema Nacional de Cultura. Então, nós esperamos, inclusive, que no ano de 2013 nós tenhamos, inclusive, um incremento ainda maior nessa adesão.